Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Estamos de volta aqui na loja do concurseiro, eu, professor Cleverton Cunha, dessa vez para te dar dicas na forma de questões do Sebrasp, o antigo CESP, né? Então a gente está aqui com mais um vídeo com as nossas dicas para quem está se preparando aí, principalmente para a Polícia Militar do Alagoas. Certo? Então vamos lá, gente? Vamos comentar aqui algumas questões de direito administrativo. Olha só, o item 1 diz assim: acerca da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa, julgue o item seguinte. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Então, o que ele está dizendo aqui? Pessoa jurídica de direito público tem responsabilidade objetiva e a pessoa física, o agente, tem responsabilidade subjetiva. Isso é absolutamente certo, perfeito. Quando a gente fala da responsabilidade civil, a gente está falando a respeito da responsabilização por danos que foram gerados na prestação do serviço, né? A responsabilidade civil é basicamente a responsabilização material, o pagamento, né, de indenizações. Tá? Agora sim, gente, essa responsabilidade civil, em se tratando das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, dos entes federativos, das autarquias, de algumas fundações, né, a gente tem essa responsabilidade como objetiva. Isso significa dizer que eu não preciso comprovar que quem causou o dano de maneira dolosa ou culposa, né? É isso que é a responsabilidade objetiva. A gente não discute se o agente causador do dano agiu dolosa ou culposamente. Certo? Agora, quando a gente fala da responsabilidade civil dos agentes públicos, da pessoa física, aí a gente trabalha sim com a questão do dolo e da culpa, né? Por isso que ele diz aqui que a responsabilidade do agente público é subjetiva. Isso significa dizer que ela pode ser exigida mediante a comprovação de uma conduta dolosa ou culposa. Então, para responsabilizar o Estado, responsabilidade objetiva. Para responsabilizar o agente público, é subjetiva, tá? Então, se a gente pensar num agente público que causou um dano a um terceiro e esse terceiro responsabilizou o Estado, pessoa jurídica de direito público, né? O terceiro, em relação ao Estado, a responsabilidade é objetiva, mas quando o Estado cobra do agente, ele precisa da comprovação de que esse agente agiu de maneira dolosa ou de maneira culposa. Então, perfeito, muita gente confunde. A responsabilidade do Estado é objetiva, a responsabilidade do agente será subjetiva. Portanto, certinho, corretíssimo aqui esse item, né? Para a gente dar uma aprofundadinha aí nessa questão da responsabilidade civil do Estado, a gente está falando acerca da responsabilidade objetiva, que vem, né, de uma teoria chamada teoria do risco administrativo. Essa teoria diz basicamente o seguinte, gente: administrar é um risco porque são os seres humanos que vão prestar os serviços, né? Então, eventualmente, eles vão causar um dano, um prejuízo, e o Estado precisa arcar com esse prejuízo. Aí a modalidade, o tipo de responsabilidade, sendo o Estado, é a responsabilidade objetiva. O que a gente precisa, né, para poder configurar essa responsabilidade objetiva? A gente precisa de uma ação, ou seja, a pessoa agiu, né, no exercício da sua função pública. Essa ação tem que ser uma ação administrativa, né? Um policial militar, por exemplo, em exercício, age e gera um dano. A ação dele em exercício é uma ação administrativa. A gente precisa da comprovação de que houve um dano, de que houve um prejuízo. Digamos, o policial militar vinha dirigindo lá a viatura, né, da polícia militar e aí acabou causando um acidente. Então, essa ação em serviço gerou um dano para o particular, né? E tenho que provar o nexo causal, ou seja, eu tenho que ligar esse dano a essa ação. Então, eu tenho que ter pelo menos a comprovação de que aquele amassado no carro do particular foi causado pela viatura da Polícia Militar que estava sendo conduzida por um policial. Então, a gente tem que ligar, né? A ação gerou o dano, tem que ter a prova desse nexo causal. Certo? Agora, como eu te disse, ninguém discute na responsabilidade objetiva dolo ou culpa.
Mas quando a gente fala da responsabilidade do agente, aí a gente já precisa dessa comprovação. Primeiro, para a gente responsabilizar esse agente, quando ele gera um prejuízo por terceiro, por exemplo, a gente precisa que o Estado tenha sido o primeiro condenado, né? Então, a gente tem, na verdade, alguns requisitos para responsabilizar o agente, a pessoa física. Nesse meu exemplo, o policial militar. O Estado do Alagoas pagou, né, esse prejuízo para o particular, envolvido no acidente de trânsito, e agora o Estado vai cobrar isso do policial militar. Então, o Estado ele cobra do policial militar, que é o agente público nesse meu exemplo, mediante o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o Estado foi condenado a pagar o prejuízo, já não tem mais recurso, encerrou o assunto, né? E o Estado de Alagoas tem, né, a comprovação de que esse agente agiu de maneira dolosa ou de maneira culposa, né? Então, tendo a comprovação do dolo ou da culpa do agente e tendo sido o Estado condenado a indenizar, aí ele entra com uma ação regressiva, né? Então, entra com essa ação para cobrar o prejuízo. Então, o Estado pagou o prejuízo lá de R$2.000 do particular para consertar o carro. Agora, o Estado vai cobrar esses R$2.000 do servidor. Aí, observem que é a chave lá da questão, né? A responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, a responsabilidade do agente é na modalidade subjetiva, ou seja, comprovação de dolo ou culpa. Então, não esquece esse bizu. Responsabilidade do Estado objetiva, responsabilidade do agente subjetiva. Beleza? Então, vamos adiante aí para mais um item do nosso CESP-SEBRASP, né? Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Aí ele diz: força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos. Aí veja só, causas atenuantes, né? Significaria dizer que o prejuízo do Estado seria menor, mas ainda assim a responsabilidade existiria, né? E isso, na verdade, gente, está errado, né? Por quê? Porque se o dano foi gerado por culpa de um terceiro, se foi uma circunstância de força maior, que é um evento da natureza, né? E a gente ainda tem aí a questão da culpa exclusiva da vítima, quando se comprova que a própria vítima do dano é a causadora dele, a gente não tem uma atenuante, a gente tem, na verdade, uma excludente de responsabilidade, né? Então, se a gente pegar aqui a força maior, que é o evento da natureza, e o ato dos terceiros, eles excluem a responsabilidade do Estado e não atenuam, como ele está dizendo aqui na alternativa, né? Ah, aqui são causas atenuantes. E esse caso fortuito, professor? O caso fortuito, gente, depende muito do autor que você está lendo, porque alguns autores dizem que caso fortuito significa uma ação imprevista humana, né? Aí ficaria enquadrado em culpa de terceiro, ato de terceiro. Tem gente que diz que caso fortuito é a ação da natureza e não a força maior. Aí entraria também nessa hipótese de ação da natureza, né? E, na verdade, essas duas hipóteses, seja uma ação humana, seja uma ação da natureza, elas não atenuam a responsabilidade do Estado. Na verdade, elas excluem a responsabilidade do Estado, né? Então, se a gente provar, por exemplo, que aquele dano, aquele prejuízo foi causado pela natureza, né, para alguns chamam de força maior, outros de caso fortuito, aí o Estado não é responsabilizado, como no caso de um dano gerado aos particulares por um terremoto, por uma enchente, por uma tempestade, né? Ou um ato de terceiro, foi o terceiro realmente o causador do dano. A pessoa deixou o veículo estacionado na via pública, aí veio lá o meliante, quebrou o vidro do veículo e levou tudo que tinha dentro, né? Então, numa situação dessas, é um ato de terceiro. Ah, mas o Estado tem a responsabilidade de manter a segurança pública. É verdade, mas o Estado não é onipresente e ele nem tem recursos financeiros, materiais, para se tornar onipresente. Então, nesse caso de um ato de terceiro, a gente teria também, né, uma excludente de responsabilidade. Essa é uma das principais características da teoria do risco administrativo, pessoal, que é uma teoria que ela não admite que em toda e qualquer hipótese a gente responsabilize o Estado. Existem também as situações de exclusão dessa responsabilidade, em que, se ficar comprovada uma dessas situações,
a gente não tem a responsabilização do Estado, tá? Então, essas causas de exclusão, né, são a força maior, entendendo aqui a força maior como o evento da natureza, ou é um evento provocado por um terceiro, e ainda tem mais uma hipótese de exclusão, que é a culpa exclusiva da vítima. Ou seja, né, a própria pessoa é a causadora do dano. Uma pessoa que vem dirigindo em alta velocidade, perde o controle do veículo e se choca com uma viatura da Polícia Militar, por exemplo. Ela é a vítima do dano que sofreu, mas ela é a própria causadora. Então, se a gente culpa exclusivamente a vítima, aí exclui também a responsabilidade do Estado. Beleza? Então, na teoria do risco administrativo, 3 justificativas para o Estado não ser condenado a indenizar o terceiro, né? A força maior, ação da natureza, o ato do terceiro e a culpa exclusiva da vítima. Certinho? Olha só, gente, essas dicas e muito mais outras dicas a gente traz para vocês num produto completo, um curso online para quem está se preparando aí para a PM Alagoas, né? A gente tem um valor promocional de R$ 297. O pagamento é bem facilitado, tem diversas formas de pagamento, parcelamentos e etc, etc. Esse curso aqui é o pós-edital, ele já está formatado conforme o edital que foi recém-liberado. Esse curso, gente, a gente tem videoaula de teoria e exercício, a gente tem a apostila em PDF, a gente tem simulados novos, simulados com questões inéditas, todas nesse estilo aí do Sebrasp, né? A gente vai ter 5, não é nenhuma nem 2, 5 maratonas de exercício ao vivo. Aquele esquema, aqui eu estou falando com vocês gravado, né? Mas no ao vivo a gente interage, a gente conversa, vocês tiram a dúvida, a gente fala, né, um com o outro ali, fazendo os exercícios e comentando e corrigindo juntos, né? E a gente tem também a semana de revisão final, em que a gente faz baterias de questões a semana inteira antes da sua prova, para você ir lá e garantir a sua aprovação, certo? Essa revisão aqui, na revisão final, são cerca de 12 horas de revisão, 12 horas de vídeo, a gente comentando, corrigindo, te dando os últimos bisus. Certinho? Então vem com a gente da loja, www.lojadoconcurseiro.com.br, vem com a gente, adquire o teu curso online completaço para garantir a tua aprovação na Polícia Militar de Alagoas. Beleza? Mas vamos lá, nós estamos aqui para te informar aqui deste curso, mas nós estamos para corrigir questões também, não é verdade? Então vamos continuar corrigindo as nossas questões. Então vamos lá para a nossa terceira questão aqui do Sebrasp. A respeito dos princípios da administração pública, de noções da organização administrativa e de administração direta e indireta, julgue o item que se segue. O Sebrasp gosta muito de fazer isso, tá, gente? Às vezes, num comando, como são vários itens a serem julgados em seguir, ele coloca um comando único e joga os vários itens lá. Esse comando está falando especificamente de princípios da administração. E, às vezes, há umas misturas também entre os assuntos, né? Mas vamos lá. O item diz: embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que existem princípios cujo nome não está escrito, expresso, né, lá na Constituição, mas que são princípios que devem ser obedecidos pela administração. O princípio da indisponibilidade, que é aquele que diz que o que é público deve ser usado para o interesse coletivo e não ficar à disposição do gestor público, né? O da razoabilidade, que é aquele que diz que nós temos que ter bom senso, sem usar medidas excessivas, extremas, quando a gente tem liberdade, né? Para não usar essas medidas extremas, essas medidas exageradas e ultrapassar o limite do bom senso, né? E o princípio da segurança jurídica, que é um princípio que diz assim: a administração pode até mudar de ideia sobre um determinado assunto, mas ela não pode usar essa nova ideia para situações já passadas. Por exemplo, eu dou entrada num pedido, tenho meu pedido deferido. 20 anos depois, a administração acha que eu não deveria ter sido, né, beneficiado por aquela decisão, e aí ela volta atrás. Não. Mudou de ideia sobre aquele assunto,
é de hoje para frente. O que ficou para trás, ficou. Isso é para que a gente tenha segurança nos nossos direitos, segurança jurídica. Então, são 3 princípios que não estão expressos na Constituição Federal, mas que, com certeza, eles orientam a atividade da administração pública. Portanto, né, nós temos aqui um item certo, corretinho. Quais são esses princípios que aparecem expressos lá no caput do artigo 37 da Constituição? São velhos conhecidos aí, né, de quem estuda para concurso. O LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses são os expressos na Constituição Federal. Legalidade que diz a administração só faça o que a lei permite. Impessoalidade que diz seja impessoal, trate todo mundo da mesma maneira. Não crie, né, tratamentos baseados em questões pessoais, particulares, né? Seja isonômico, trate todo mundo igual. Não se beneficie da sua posição pública para se promover, né, enquanto pessoa. Seja impessoal nas suas atividades. O da moralidade que diz obedeça à lei, mas seja honesto, seja ético, né? O da publicidade que diz seja transparente a administração pública, informe, eduque, preste contas através da publicidade dos atos, né? E o princípio da eficiência que me diz vamos agir com qualidade, com presteza, com agilidade, né? Vamos nos qualificar, vamos usar técnicas modernas, vamos ser eficientes na nossa atividade. Então, esses são os princípios expressos, né? Aí, os princípios implícitos são aqueles cujo nome não está escrito no texto da Constituição, mas eles estão no texto da Constituição, né, implicitamente. Você vai lendo as regras e você vai chegando a essa conclusão de que aquele princípio está lá presente. Então, esses princípios são a supremacia do interesse público, que diz tudo que é de interesse da coletividade está acima, é supremo do interesse do particular. A indisponibilidade do interesse público, que significa dizer o que é público deve ser usado para a coletividade e não fique à disposição do administrador. A hierarquia, que organiza a administração em escalas, né? Cria os superiores, os subordinados. A especialidade, que já fala lá da administração indireta, das autarquias, fundações, que são entidades que devem se manter direcionadas para atuar em uma área específica, né? Saúde, educação e etc, etc. A presunção de legitimidade, que diz assim, olha, tudo que a administração faz está dentro da lei, pelo menos até que se prove o contrário, né? O da tutela, que tem a ver também com a galera da administração indireta, que diz assim, olha, é o seguinte, a gente está aí, vocês são independentes, mas a gente está de olho para ver se vocês não estão desviando, a gente está tutelando vocês, né? Aí a autotutela, que permite à administração controlar os próprios atos, por isso que a gente pode recorrer para a administração, né? Que ela tem o poder de desfazer os próprios atos, isso a gente chama de autotutela. A razoabilidade, que eu falei ainda agora, ter bom senso, não exagerar, né? Segurança jurídica, que a gente explicou ainda agora também, pode mudar de ideia, só não pode desfazer aquilo que já estava decidido com base na ideia anterior. A continuidade do serviço público, né? Que é aquele que diz assim, o que é considerado serviço público não pode ser paralisado. Já prestou atenção que militar não tem direito à greve, por exemplo? Vem daí desse princípio, né? É o tipo de atividade dos militares, policiais e militares das Forças Armadas que não pode ser descontinuado, não pode ser paralisado, sob pena de colocar em risco a existência do próprio Estado, né? E a legítima confiança, que é um princípio que não era muito comum, né, de estar sendo cobrado, mas que o SEBRASP adora cobrar agora, né? Que basicamente, resumidamente, diz, às vezes a administração age de maneira indevida, mas ela não volta atrás para resguardar a boa-fé do terceiro que está envolvido nessa situação. Tá? Então a gente chama de legítima confiança ou confiança legítima. Claro, gente, isso aqui a gente está comentando alguns itens. Na nossa videoaula a gente tem detalhadamente todos os princípios, com exemplos e com as questões a seguir, né? Então aqui é só para a gente ter uma ideia quais os princípios podem aparecer. Existem os expressos e existem os implícitos. Certinho? Beleza? Vamos lá para mais uma questão então, pessoal? Quarta questão que diz assim, em relação aos princípios da administração pública e à organização administrativa, julgue o item que se segue. O administrador, quando gere a coisa pública conforme o que na lei estiver determinado,
ciente de que desempenha o papel de mero gestor da coisa que não é sua, observa o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que ele está dizendo aqui, né? Que o administrador público, gente, quando ele gerencia a coisa pública, quando ele gerencia o dinheiro público, os bens públicos, quando ele gerencia o interesse público, ele tem que estar ciente de que ele não é o dono, ele é só o gestor, ele é só o gerente de uma coisa que não é sua, né? Então, nesse caso, a gente está observando o princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o que é público não está à minha disposição. Por exemplo, eu tenho um determinado recurso, um dinheiro que está lá para ser utilizado com treinamento. Aí eu penso, bom, então eu vou fazer um treinamento, que é um treinamento que eu particularmente estou precisando muito. Porém, os servidores estão reivindicando o treinamento em outra área, em outro setor, diferente daquele que eu tenho interesse. Então eu uso o dinheiro público para servir ao meu intuito, ao meu propósito, e não aquilo que seria melhor para toda a coletividade, que seria treinar os servidores naquilo que eles têm a demanda. Então aí eu estaria violando o princípio da indisponibilidade, porque eu estou gerenciando a coisa pública como se ela fosse minha. E a coisa pública, ela pertence à coletividade, né? Então, certíssimo o que ele está dizendo aqui no item 4. O papel da administração pública é o papel de gestão e não o papel de titular. Isso significa dizer, gente, que todo agente público em exercício é o gerente, não é o dono da coisa, né? Então, pensa aí num bar, o dono e o gerente. O gerente gerencia para atender o interesse do dono. O gerente é o dono? Não. Então é assim o administrador público. Ele gerencia tudo aquilo que é, né, de um titular, que é a coletividade, para atender essa coletividade. Então ele não é o dono, ele é só o gerente da coisa pública. Beleza? Esse princípio chama-se indisponibilidade do interesse público. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo um vídeo aqui da Loja do Concurseiro. Conta com a gente, estamos juntos, bons estudos, um grande abraço e até a próxima.